Graças damos a Deus por mais um dia que poderia estar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse dia de hoje. Que o Senhor venha fazer resplandecer o rosto do Senhor sobre ti e te dê a paz. Eu quero estar meditando juntamente com todos vocês uma passagem que se encontra no livro do profeta Jeremias, o qual se encontra no capítulo 29, versículo 11. Está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 29, versículo 11, que diz: Bem sei eu pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim que espereis. Eis, então me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei-vos ao lugar aonde vos transportei. Amém? Uma palavra que Deus nos dá nesse dia de hoje, o qual uma carta que o profeta Jeremias enviou ao povo quando eles estavam ali no cativeiro da Babilônia. A palavra do Senhor nos diz que, estando esse povo ali cativo, ali na Babilônia, o Senhor usa o profeta Jeremias para enviar essa carta para este povo. O Senhor envia uma carta ali para este povo com essa seguinte palavra, o Senhor dizendo: Bem sei eu o pensamento que eu penso de vós, um pensamento de paz e não de mal. Porque o Senhor, nós sabemos que pela bondade de Deus, pela infinita graça do Senhor, o Senhor, nós encontramos na palavra do Senhor, aonde o Senhor levantava os profetas para ir até este povo, para profetizar para este povo, para que esse povo se aproximasse do Senhor, para que esse povo se voltasse para com Deus, para que eles não viessem estar ali no cativeiro, mas pela não ouvir a voz de Deus, pela sua dura cerviz, de não obedecer à voz do Senhor, usando ali a boca do profeta para dizer para esse povo, trazendo a mensagem de Deus e não sendo recebida, não sendo aceita, foi se cumprir a o cativeiro sobre a vida deste povo, aonde Deus permite que esse povo é levado para a Babilônia, para ali estar na Babilônia cativa esse povo. E a palavra do Senhor, ela nos diz, nos conta, né, que quando estava esse povo ali na Babilônia, o Senhor usa o profeta para mandar essa carta para eles. E nesta carta que o Senhor ele fala essas seguintes palavras: bem sei eu o pensamento que penso de vós. Não é pensamento de mal, porque o propósito de Deus ali não era destruir, não era acabar com aquele povo, não era ver aquele povo sofrer, não era trazer sofrimento sobre a vida dele, porque Deus não tem prazer no sofrimento da humanidade. Deus não criou ninguém para sofrer, Deus criou para adorar o Senhor, para servir a Deus, mas muitas vezes por atitude, por circunstância, muitas vezes por pelo próprio ser humano, ele acaba vivendo as suas consequências dos seus atos. Ele acaba vivendo situações o qual muitas vezes não é uma luta que Deus traz sobre ele, mas muitas vezes ele busca essa luta até com a própria mão dele, né? Porque ao processo daquela luta que Deus permite, ao processo daquela luta que a pessoa mesmo pega ela com suas próprias mãos. E a palavra do Senhor aqui, ela nos conta que aqui o Senhor diz para eles, ó, então me invocareis, ireis,
e orareis a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus aqui ele traz uma, uma palavra muito clara para este povo, né? Um propósito diante de Deus, um povo, qual seria a qualidade, qual seria as atitudes, qual seria a situação do povo que Deus queria para ele, né? Deus queria um povo que não buscava ele, como está escrito na palavra do Senhor, esse povo me honra com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Deus não tem prazer nisso. O Senhor é o Deus que vê todas as coisas, Ele vê o nosso pensamento, Ele vê as nossas atitudes, Ele sabe de cada um daqueles que se aproxima dEle de verdade. Ele sabe aquele que busca o Senhor com interesse de coração, com coração sincero, com coração voltado para com Deus, com coração sem interesse, com coração sem lançar diante de Deus uma condição. Se Deus fizer, eu faço. Não, Deus busca, Deus conhece aquele que verdadeiramente ele conhece Deus. Se Deus fizer, ele é Deus, ele conhece o Senhor como Deus. E se Deus não fizer para ele, ele continua glorificando a Deus, porque ele sabe que o Senhor é soberano. Ele conhece a soberania de Deus, ele conhece a grandeza de Deus. E a palavra do Senhor nos traz aqui, o Senhor falando, eu seria achado de vós e farei voltar os vossos cativeiros. O que Deus queria deste povo? Aproximação. O que Deus queria deste povo? Um povo íntegro para com Deus, um povo que verdadeiramente se aproximasse de Deus, um povo que tivesse uma vida diante de Deus com sinceridade de coração, reconhecendo que eles eram dependentes de Deus. Deus queria um povo que entendesse que quem criou eles foi Deus quem. E o Senhor criou eles para que eles viessem servir ao Senhor. E nós encontramos também, o qual o Senhor nos deu nesse dia de hoje, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24, versículo 6, o qual o Senhor traz essa palavra nesse dia de hoje, né? Eu vou começar lá do versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, como este povo, e como fígado. E aqui Deus traz uma palavra, né, no 24, versículo 5, que diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes fígados, bons fígados, assim conhecereis aos de Judá, levado em cativeiro, que eu vos enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Deus trazendo aqui essa palavra. Que Deus enviou para a terra dos caldeus, mas foi para o seu bem. E porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-ei, e não destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-ei um coração para que me conheça, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ei por povo, e eu lhes serei por Deus, porquanto se converteram a mim de todo o seu coração. Olha o que Deus fala. Deus nos deu lá em Jeremias 24, Jeremias 29, versículo 11, onde o Senhor diz: bem sei eu o pensamento, pensamento de bem. E aqui no Jeremias 24, versículo 6, ó Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, Deus nos deu essa palavra nesse dia de hoje, meus amados irmãos, para nós estar meditando aqui, compartilhando com vocês, levando essa palavra, essa mensagem de Cristo para a sua vida. Antes de nós estarmos fazendo alguns minutos de oração, Deus nos deu essa palavra. E aqui Deus fala: e porei os olhos sobre eles para o seu bem. Deus estava com os olhos sobre aquele povo. Deus estava cuidando daquele povo. E Deus ainda fala lá no capítulo versículo 5, o Senhor diz: é o Senhor que enviou. Não foi Nabucodonosor com seu exército que levou esse povo. Não foi Nabucodonosor com seu exército que levou esse povo para viver na terra da Babilônia em cativeiro. Foi Deus. Nabucodonosor, ele foi um instrumento de Deus. Deus tinha algo para tratar com esse povo, e através do, desse rei, através deste homem, Nabucodonosor, com seu exército, Deus traz uma repreensão, Deus traz um tratar com este povo, mas
todo o tempo, a direção é de Deus. É Deus que levou, não é o rei, não é Nabucodonosor com o seu exército que levou. Eles foram um instrumento de Deus, o qual o Senhor diz, e, e eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. 24, versículo 5. O Senhor diz, eu, o Senhor, vos enviei dessa terra para a terra dos caldeus, aonde eles ficaram ali 70 anos na Babilônia, mas pela permissão de Deus, o qual o Senhor diz, eu porei os meus olhos sobre eles para seu bem. O Senhor põe os olhos, o Senhor faz, o Senhor repreende. A palavra do Senhor diz que o Senhor castiga e repreende todos aqueles o quanto ele ama. O Senhor ele repreende, é pelo amor que ele tem que ele repreende. O bom pai não deixa o filho fazer tudo o que quer, mas ele põe limites para o próprio bem. E quando é repreendido também é para o próprio bem. E a palavra do Senhor diz que ele e porei os olhos sobre eles para o seu bem. Os olhos do Senhor estavam sobre eles o tempo todo, tanto que Deus levanta profeta. Lá dentro do cativeiro da Babilônia, Deus levanta profetas para profetizar. Quando Deus pega o profeta Ezequiel e mostra para ele um vale de ossos secos, como estavam aqueles ossos secos ali, Deus está mostrando, olha, está tudo seco, mas eu vou fazer viver, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou fazer um exército grande e extremo. Já morreu, está seco, não vive mais, mas vai levantar. E a palavra do Senhor nos conta que o Senhor diz que e farei voltar desta terra e edificá-los-ei, e não os destruirei. O Senhor falou, não vai destruir. Deus não ia destruir aquele povo. A situação que eles estavam vivendo, Deus não ia destruir eles. Não era para a destruição deles. Não era. Era para Deus fazer uma obra. Era um trabalhar de Deus. Era a mão de Deus trazendo, moldando, fazendo, conforme a vontade de Deus. Como o Senhor também diz no livro de Jeremias 18, não poderei eu fazer de vós como fez o soleiro, olheiro, ó casa de Israel? Como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Na mão do olheiro. Ele trabalha. O Senhor diz, ó, e desta terra edificá-lo-ei. O Senhor promete trazer de volta da onde eles foram para os caldeus, a terra da Babilônia. O Senhor fala, eu vou trazê-los de volta, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Deus ia fazer, depois que Deus trouxesse esse povo da terra da Babilônia para, de novo, Deus ia edificar esse povo. Deus ia fazer esse povo, ele ia plantar ele como uma planta que edificada, uma árvore plantada ali que as raízes dela crescem e se afunda de tal maneira que elas não caem. Com o sol, com a chuva, com o vento, com a tempestade, elas não retrocedem. Aquela planta que ela está bem firme, que passa anos e anos, ela está ali firme. Passa anos e anos, o sol bate, a chuva, o vento, mas ela está ali firme. Aqui Deus está falando, eu vou plantar, eu vou fazer esse povo como uma planta. Eu vou plantá-los e não arrancarei. Eu não vou arrancar. Depois que tu sair de lá, de volta da terra, depois que Deus levar lá, passou o tempo de Deus, porque tudo tem um tempo, né? Essa luta, esse processo que se passa, que você está vivendo, tudo tem um tempo. Deus leva, mas o mesmo Deus que leva é o mesmo Deus que traz de volta. O mesmo Deus que leva lá, tem muitas pessoas que vê, né? Porque imagina esse povo lá no cativeiro da Babilônia. Os inimigos
Os tiranos lhe pediam para cantar, como está escrito no Salmo 137, como os filhos de Israel na Babilônia, em cativeiro, estava longe do caos. Pendurava suas armas no salgueiro, e os tirando lhe pedia para cantar. E eles diziam: como vamos cantar? Em terra estranha, como vamos cantar? Mas tinha o tempo, a hora de eles cantar ia chegar. Era só viver o tempo, era só esperar o processo, né? E Deus trata com esse povo aqui, e fomos buscar na passagem do livro de Jeremias, Deus traz sobre esse povo Deus traz sobre esse povo uma submissão, e Deus dizendo para esse povo é para submeter o rei, não é para ninguém e bater de frente, né? Tipo assim, e lutar contra o rei da Babilônia, não. Porque se lutasse, ia morrer. Deus falava, é para ir, é para submeter, porque não ouviu o que Deus falou, então agora vai lá. E aí foi. Mas o amor de Deus é muito grande, né? O propósito de Deus não era para destruir. E o Senhor falou, ainda fala mais assim, ó, e dar-lhe-ei, aí ele disse, eu plantarei como uma árvore, e não os arrancarei. E o Senhor ainda traz mais dizendo aqui, ó, o Senhor fala assim, e dar-lhe-ei um coração para que conheça, para que me conheça, porque eu sou o Senhor, e se ele me hão por povo, e eu lhe serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o coração. Meu Deus, coisa tremenda, né? Deus levou para a Babilônia, Deus traz sobre o capítulo 29, o Senhor dizendo, bem sei eu, o pensamento que eu, que eu tenho de vós, não é de mal, não é para destruir, não é para vergonha, não é para destruição, não. É para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque depois que voltasse de lá, ia voltar um povo diferente. E Deus fala aqui que a promessa de Deus chega a comparar, né, esse povo mediante a 2 cestos de figo. Aqui nós estamos no livro de Jeremias 24, né, onde Deus está comparando a situação deles como 2 cestos de figo, a situação que estava, né? E a palavra do Senhor chega a dizer no capítulo 5, né? Assim diz o Senhor de Israel, como estes bons figo, assim conhecereis aos de Judá, levado em cativeiro, que eu os enviei. Deus aqui ele está trazendo onde ele vai fazer desse povo conhecer, colocar, dar-lhe um coração para que me conheça, porque porque eu sou o Senhor. E se ele é um por povo, e eu lhe serei por Deus. A palavra que o Senhor nos traz nesse dia de hoje. E Deus fala assim, a palavra do Senhor diz, porque o Senhor, ser-lhe-ei por povo, eu serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o vosso coração. É um povo diferente. Foi para o cativeiro um povo, mas vai voltar do cativeiro um povo diferente. Um povo que verdadeiramente tem Deus, conhece Deus, tem um coração segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E no capítulo 29, o qual Deus nos deu nesse dia de hoje, o qual no capítulo 29 o Senhor diz, bem, Senhor, o pensamento que tenho de vós. O Senhor diz, serei achado de vós. Quando o Senhor diz, porque serei achado de vós, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos de todas as nações, do lugar para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer a este lugar aonde vos transportei. Promessa de Deus, qual Deus traz nesta passagem. O Senhor diz, bem sei eu, não é para destruição, mas é para a bondade de Deus.
é pela infinita misericórdia do Senhor. Deus, ele levou esse povo para o cativeiro, mas ele tem uma promessa sobre a vida desse povo. Deus usando o profeta. O amor de Deus é tão grande, né, que Deus, ele sabe que muitas vezes a circunstância que a pessoa possa estar vivendo, ele sabe o pensamento, né? Quantas pessoas que pensam que Deus não ama ele porque ele está vivendo essa situação, não sabendo que essa situação é para Deus fazer algo grande em sua vida. O Senhor diz: "Bem sei eu", Deus dizendo para esse povo: "O pensamento que eu penso de vós, não é pensamento de mal". Ainda que você olha, pensa: "Não, aonde está Deus?", né, ainda que você olha, muitas vezes até pode até reclamar da situação, mas Deus diz: "É pensamento de paz, não é para destruir, não é para matar, não é para arrancar, é para edificar". E Deus nos deu nesse dia de hoje essa palavra, para meditação, né. 29, versículo 11 e 24, versículo 5. Fica para a meditação do seu coração nesse dia de hoje. É um pequeno trecho para nós meditar nesse dia de hoje, vinda diretamente do céu para nossas vidas. Deus, ele nos dá um pão quentinho, descido do céu. Eu te digo para vocês, meus amados irmãos inscritos. Essa palavra ela veio tão quentinha do céu para a minha vida, para a sua vida nesse dia de hoje. Independente o que você possa estar vivendo, independente qual seja a circunstância que você esteja vivendo, Deus diz para você nesse dia: "Bem sei eu o pensamento que eu penso de vós". É de paz, é um pensamento de paz, diz o Senhor, e não é de mal, para dar-lhes um fim que vos espereis, um fim de vitória, um fim de uma vida transformada. Talvez você vê alguém aí que está lá na Babilônia, está no cativeiro, mas Deus tem uma promessa. Muitas vezes o mesmo Deus que permitiu estar ali na Babilônia, é o Deus que vai tirar de lá da Babilônia e fazer um vaso nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu dou a Ti, ó Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje, qual nós nos encontramos na Tua presença, Deus Santo e Poderoso. Eu quero glorificar o Teu nome por mais um dia, poder buscar o Senhor, poder orar o Senhor, ó Pai. Eu quero glorificar o Teu nome, meu Deus poderoso, pela dádiva do céu, de poder deitar, levantar, poder respirar, poder sentir, meu Deus poderoso, a vida, o fôlego de vida, Senhor, porque é uma dádiva de Deus sobre nós, ainda que somos tão pequenos, ainda que somos tão, Deus poderoso, não somos merecedores, porque o favor de Deus é um favor, meu Deus poderoso, sobre nossas vidas, um favor imerecido do Senhor sobre nós, meu Pai, porque nós não somos merecedores, é pela bondade e misericórdia do Senhor que o Senhor nos concede a vitória de poder falar, de poder sentir as tuas mãos poderosas sobre nossa vida, Pai. Tenha misericórdia, Deus, de poder e glória de cada vida que tem orado conosco, Pai. Cada vida que tem clamado pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Perdoa nossos muitos pecados, nossas muitas falhas, seja ela por obras, gestos, pensamentos e palavras, Senhor. Tenha misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus verdadeiro. Venha limpar as nossas mãos, purificar nosso coração, tirar as máculas, rapinas, soberba, grandeza, vanglória, Senhor. Traz, meu Deus, sobre nossa vida, meu Deus, a alegria. Traz a alegria da salvação. Tira, meu Deus, todo inquietamento. Tira, meu Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que o inimigo quer vir sobre nós. Tira toda sombra de dúvida, Pai. Tira toda sombra de dúvida, Deus Todo-Poderoso. Faça uma grande obra, Deus Santo, Deus maravilhoso. Age nesse dia de hoje, ó Pai.
Age nesse dia de hoje, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, pela sua bondade e misericórdia sobre esta casa, sobre esta família, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Jesus, filho de Davi, alcançando aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão precisando de uma vitória das mãos do Senhor, alcançando aqueles que estão em busca do socorro de Deus, meu Pai. Quantas pessoas que estão vivendo adversidade, meu Deus, que aos seus olhos parece impossível, Senhor. Quantas pessoas que estão vivendo situações que não conseguem nem acreditar que vai ter saída, meu Deus, que vai ter mudança, Pai, porque o caos é tão grande, mas o Senhor é Deus que prometeu uma grande vitória. Ó Deus poderoso, mesmo Deus que permitiu essa pessoa entrar nessa situação, está vivendo essa situação, é o Deus que vai mudar o cativeiro dessa pessoa, Pai. Vai mudando o cativeiro, meu Deus, vai restaurando, meu Deus Todo-Poderoso, ainda que aos olhos humanos pareça impossível, ainda, Senhor Deus poderoso, que ao ver, Senhor Deus fiel, Deus verdadeiro, parece não ter saída, mas eu creio, Jesus, na restauração de Deus, faça uma grande obra, vai tocando, meu Deus poderoso, em todas as áreas desta família, vai tocando em todas as áreas desta família agora, meu Deus, vai abrindo porta, meu Deus, vai abrindo, Senhor, os portões celestiais, Senhor. Age por essas vidas, age por essas casas, age por essas famílias, Deus Todo-Poderoso. Vai confundindo, meu Deus, toda a diversidade que tem se levantado para tentar impedir, meu Deus poderoso, o Senhor, de fazer uma obra dentro desta casa, no meio desta família, Senhor, este lar que já foi, meu Deus poderoso, sentenciado pelo inimigo para destruição, meu Pai, mas em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor, meu Deus, tem a fazer dentro desta casa, ninguém, meu Deus, poderá impedir, ó Pai. Faça uma grande obra, Espírito Santo de Deus, vai tocando nestas vidas, vai tocando, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, em cada vida, meu Pai, que está agora precisando de um milagre, que está precisando, meu Deus poderoso, do socorro de Deus. O Senhor diz na tua palavra: buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. Ajuda nós rasgarmos, ó Deus poderoso, o nosso coração perante o Senhor. Ajuda nós buscar o Senhor, meu Deus poderoso, de todo o nosso coração, meu Pai. Deus poderoso, se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor e bem sabendo que ao seu tempo o Senhor vos exaltará. Ó Deus de poder e glória, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. O Senhor é Deus que entra onde nós não podemos entrar. O Senhor é Deus que julga a causa, meu Deus, ainda que aos olhos humanos pareça impossível, Pai. Faça uma grande obra, meu Deus poderoso, nesta vida que está ali isolada de tudo e de todo. Quantas pessoas, meu Deus, que elas se encontram, meu Deus poderoso, desacreditada, desesperançada. Ó Deus de poder e glória, essa pessoa que está ali nesse cativeiro, essa pessoa que está vivendo essa situação, essa pessoa que está passando esse processo de luta, de enfermidade, meu Deus, faça uma grande obra, Senhor. Faça uma grande obra, Deus Todo-Poderoso, como o Senhor levantou profeta ali no cativeiro da Babilônia para profetizar ali, meu Deus poderoso, assim como o Senhor também usou, meu Deus poderoso, a vida de Daniel, meu Deus poderoso, no capítulo 9, quando ele fez aquela oração, meu Deus, ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor lembrasse, meu Deus poderoso, do que foi profetizado pelo profeta Jeremias, que ao cumprimento dos 70 anos, o Senhor ia trazer o seu povo de volta, Pai. Ó Deus de poder e glória, que o Senhor possa levantar homens e mulheres para interceder por esta causa, porque muitas vezes, ó Pai, o tempo já está chegando a hora, já está chegando o momento do Senhor fazer a restituição, do Senhor fazer uma restauração, já está chegando o tempo do Senhor salvar, do Senhor libertar, meu Deus, levanta intercessores, levanta pessoas, ó Pai, que vem interceder pela restauração, meu Pai, de vidas que estão prostradas, que estão desanimadas, Senhor. Levanta, meu Deus poderoso, ali dentro desta casa, ali no meio desta família, ali dentro desta congregação, meu Deus. Ainda, meu Deus, que alguém olha e diz, meu Deus, a situação está difícil, ó Pai, mas não está impossível ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, vai tirando o desânimo,
Vai tirando a frieza, meu Pai, vai tirando, Senhor, toda a apostasia do meio das congregações. Ajuda ali, meu Deus, homens, mulheres que estão diante da obra do Senhor. Quantos estão ali levando a obra, meu Deus, com muita dificuldade, meu Deus, porque está se cumprindo a palavra do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, a fé, o amor se esfriaria. Quantas pessoas que estão frias espiritualmente, quantas pessoas que estão apostatadas, quantas pessoas que estão ali, meu Deus poderoso, vivendo, Senhor, uma estagnação espiritual, já não consegue ter visão, já não consegue visão, meu Pai, da necessidade de se levantar, de fazer o ID, meu Deus, de levar a palavra, de buscar as almas perdidas, de fazer o resgate, meu Deus poderoso, semeando a semente que é a palavra de Deus, Pai. Quantas pessoas, meu Deus, que estão olhando a situação, mas elas não têm tido uma atitude diante da situação, de fazer, meu Deus poderoso, Deus fiel, um clamor para o Senhor restaurar, para o Senhor restituir, para o Senhor mudar a situação, meu Pai. Ó Deus poderoso, Daniel no capítulo 9, ele se levantou em jejum e oração, lançando diante do Senhor os pecados do povo, o seu pecado, os pecados do povo, meu Pai, e lembrando ao Senhor que era tempo da restauração, lembrando o Senhor que era tempo de restituição, lembrando o Senhor, meu Deus poderoso, em oração, meu Deus, mas com propósito diante do Senhor, para o Senhor mudar a história daquele povo, para o Senhor trazer aquele povo de volta, Pai. Ó Deus de poder e glória, e hoje, nos dias de hoje, meu Deus, está faltando pessoas que elas vejam a situação, mas que elas tomem atitude diante do Senhor. Quantas vidas, meu Pai, que às vezes elas vê a situação que está, meu Deus, tão difícil, meu Pai, os vales, meu Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, pessoas apostatadas, mas está faltando alguém que interceda, está faltando pessoas que se levante, está faltando a pessoas que tenham propósito diante de Deus, em clamar pelo avivamento, em clamar pela restauração, em clamar para o Senhor mudar a situação, meu Pai, para o Senhor mudar o cativeiro, para o Senhor trazer, meu Deus, a presença do Senhor, a glória do Senhor sobre os tempos, ó Pai, para que o povo possa entrar e sentir a presença de Deus, sentir que o Senhor está ali trabalhando, operando, curando, restaurando, meu Deus, tenha misericórdia, ó Deus de poder e glória, quantas vidas que elas foram levadas para o cativeiro da Babilônia, mas ela precisa que alguém interceda. Quantas pessoas que se desviaram, que se enfraqueceram na fé, Deus poderoso, que estão em casa, já não congrega, já não busca a tua presença, e está faltando aqueles que se colocam, meu Deus poderoso, na disposição do Senhor, a interceder para a restauração, para a restituição, meu Deus, para o Senhor fazer mudança, Pai. Faça uma grande obra, Senhor, levanta intercessores, porque o Senhor, meu Deus, o plano de Deus não é destruir, o plano de Deus, meu Deus, não é o mal, mas é o bem, Senhor. O Senhor permitiu essa situação, mas o Senhor tem vitória nessa situação. O Senhor tem uma grande obra para fazer através dessa situação, meu Pai. E como o Senhor mudou, meu Deus, a vida deste povo, como o Senhor diz aqui na palavra do Senhor, eu darei um coração, meu Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, o Senhor tem promessa de dar um coração para este povo, a ponto dele se converter ao Senhor, meu Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, ó Deus de poder e glória, faça uma grande obra, Espírito Santo de Deus, faça uma grande obra, Espírito Santo da verdade, como o Senhor fez na vida deste povo, como a promessa do Senhor é de dar a eles um coração, meu Deus poderoso, onde eles te conheçam, aonde eles conhecessem o Senhor como o Senhor Deus das suas vidas. Dá um coração novo, meu Deus, sobre a vida deste povo. Dá um coração novo sobre essas vidas, meu Pai. Dá um coração novo, levantando, restaurando e restituindo, Senhor. Faça, meu Deus, resplandecer o teu poder, a tua glória. Traz, meu Deus poderoso, a vitória do Senhor, tão esperada, meu Deus poderoso, sobre essas vidas, sobre essas casas, meu Deus. É o que eu te peço, Jesus, já entrego nas tuas mãos, crendo na restituição,
crendo na restauração, meu Pai, crendo que o Senhor é Deus que entra no cativeiro e muda a história, crendo que o Deus que permite estar ali no cativeiro, mas Ele faz a restauração deste cativeiro para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, fique todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.